Temos dois cânticos bem antigos, todos conhecem. Eu gosto muito dos cânticos antigos, porque grande parte deles é feita com letras bíblicas, ou então com uma teologia correta, o que não acontece com os cânticos atuais. Então, os cânticos antigos normalmente foram escritos por teólogos, pessoas piedosas que não estavam interessados em vender CD ou música ou não sei o quê. Era diferente de hoje. Então, nós temos assim: a ti, Senhor, um salmo. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Elevo a minha alma. Elevo a minha alma. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Elevo a minha alma. Elevo a minha alma. Ó meu Deus. Oh, meu Deus. Só em ti confio. Guarda-me, Senhor. Pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor. Faz-me, Senhor. Andar em teus caminhos. Andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor. Faz-me, Senhor. Andar em teus caminhos. Andar em teus caminhos. Ó meu Deus. Oh, meu Deus. Só em ti confio. Guarda-me, Senhor. Pois em ti, Senhor, me refugio. Coração. Transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Outro cântico: Deus supremo és, soberano em glória. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Deus além do O Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Oremos com Sandra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como acabamos, Senhor, de entoar esse louvor, Pai, reconhecemos que não há, Senhor, outro Deus igual a Ti, Senhor, que é aquele em que devemos nos refugiar e colocar toda a nossa esperança e segurança em nenhuma outra coisa, em nenhum outro Deus e nem
em homens, Senhor, porque assim diz a tua palavra, que o coração do homem é enganoso, Senhor Deus. E diante disso, Senhor Deus, aqui queremos partilhar, Senhor, com os irmãos toda a pregação de hoje, Senhor, que o Senhor use o teu Santo Espírito para guiar o nosso pastor, Senhor, para que tudo que for falado hoje, Senhor, seja feito com total fidelidade e com excelência que a tua palavra merece, Senhor, que nossos corações estejam abertos e sejam tocados, Pai, pela tua palavra e os teus ensinamentos que nela contém, Senhor. É assim que nós te oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sandra, na sua oração, citou, sem citar, 2 versículos que eu vou falar na pregação de hoje. Enganoso é o coração e maldito o homem que confia no outro homem, a sua salvação. Sandra falou. Muito bem, irmãos. Então, hoje, nós vamos falar sobre testemunhas de Jesus. Jesus que é a luz do mundo. Então, abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 1, logo no início. E nós leremos dos versículos 6 ao 13. Eu já disse, vamos falar do que é. Como é que a gente vê aqui? Quem são e como são essas testemunhas de Jesus, que é a luz do mundo? Vocês estão lembrados, né? Ele disse isso em certa ocasião, eu sou a luz do mundo. E em outra ocasião ele disse aos discípulos, vocês são a luz do mundo. Só que eles seriam apenas, digamos, refletores da luz do mundo que é Jesus. Então João 1,6,13, de 6 a 13, diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é um texto muito conhecido, muito falado, os primeiros versículos do Evangelho de João. Já falamos aqui outras vezes, tantas outras vezes, mas vamos lembrar aqui isso, irmãos. Essas testemunhas de Jesus, vamos aprender aqui com o relato de João sobre o testemunho que ele dá de João. Ele não era luz. Ele diz aqui, ele não era luz. Versículo 8, ele não era luz, ele veio para testificar da luz. Então, de forma diferente dos outros evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, tem a mesma visão, o mesmo ângulo de visão, diferente dos outros evangelistas, João já inicia o seu evangelho falando da natureza divina de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João já começa a falar de Jesus divino, Jesus Deus, Jesus criador de todas as coisas. O Verbo, a palavra por meio da qual todas as coisas foram feitas. João já começa assim o seu evangelho. Aí em seguida ele passa a falar de João Batista, o texto que quando nós começamos, o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele começa a falar de João, o precursor de Jesus, aquele que veio dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele deixa bem clara a diferença entre o ofício de um ministro de Jesus, no caso João, e o ofício de Jesus. Lembra que ele disse, ele não é a luz, ele veio para testificar da luz. Como lemos no versículo 6 a 8 aqui, o apóstolo
João especifica o ministério de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Ele, João, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, que era Jesus. Aqui nós aprendemos algumas lições sobre o nosso ministério cristão. O que é que nós aprendemos aqui? O ensinamento do apóstolo sobre João. Em primeiro lugar, tomando como base esse ministério de João, o homem enviado por Deus, o apóstolo nos mostra qual é a natureza do ofício de uma testemunha, de um ministro de Jesus, o homem enviado por Deus. Os ministros de Cristo, especialmente os ministros da palavra, eu aqui, não são sacerdotes como a Igreja Católica ensina. Os padres são sacerdotes, bispos, cardeais, o Papa é o próprio substituto de Pedro. Isso é falso, não tem nada a ver isso, certo? Eles não são mediadores entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Nem Maria é mediadora coisa nenhuma, como a Igreja Católica ensina. Isso está escrito na Bíblia desse jeito. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Está escrito desse jeito. Não são pessoas em quem se pode confiar a sua salvação. A Alessandra falou na sua oração ali. É nesse contexto que Jeremias escreve: maldito o homem que confia no outro homem e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias estava falando de Israel, que estava querendo se associar com o Egito, ou não sei quem, para se livrar da Babilônia. Não adianta confiar a salvação em homens, só quem salva é o Senhor. Irmãos queridos, nós precisamos saber que a verdadeira natureza do ministro de Cristo é dar testemunho de Jesus. É dar testemunho dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele é o único capaz de salvar pecadores, chamando-os ao arrependimento, como João Batista fez. A pregação de João Batista era: arrependei-vos. Inclusive os ministros da palavra, os fariseus, foram lá e disseram: raça de víboras, o que foi que vocês fizeram fazer aqui? Apresentai fruto digno de arrependimento. O machado está posto no tronco das árvores, serão cortados e lançados no fogo. Pois era essa a pregação de João Batista. Ele não disse: vinde, Jesus ama vocês, não era isso coisa nenhuma, como a igreja faz hoje. Foi por isso, irmãos, que o apóstolo Pedro também pregou lá no dia de Pentecostes, como lemos em Atos 2, 38 e 40. Arrependei-vos! Quando perguntaram: e agora, o que é que nós faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Foi por isso que Paulo ensinou do mesmo jeito, como lemos em Atos 20 e 21, que ele andava por todo canto, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está na Bíblia. Você não vai achar outro ensinamento na Bíblia. Dão ensinamentos psicologizados, adocicados, tirando textos do contexto para enganar os que querem ser enganados. Irmãos, eu lhes tenho dito tantas vezes aqui: o ministro de Cristo não será fiel ao seu ofício, a menos que dê um testemunho completo acerca de Cristo, com o propósito de que seus ouvintes saibam que estão em trevas, estão num mundo de trevas, um mundo amaldiçoado pelo próprio Deus Pai lá em Adão. Então essas pessoas têm que ser chamadas e cientificadas com o propósito de que esses ouvintes saibam que estão no mundo de trevas, um mundo que jaz no maligno, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, a única luz
do mundo que jaz nas mais densas trevas. O Senhor e Salvador das suas vidas. Se as pessoas não souberem disso, vão todos para o inferno, inclusive com o pastor que está pregando dizendo que eles estão salvos. Portanto, em primeiro lugar, meus filhos, é isso. Como João Batista, o ministro, ele tem que ser uma testemunha dizendo quem é Jesus e quem é esse pecador. Em segundo lugar, o apóstolo nos mostra qual a posição ocupada por Jesus nesse negócio. Qual é a posição ocupada por Jesus em relação ao mundo que jaz em trevas? Ele é a luz do mundo. Depois que o apóstolo deixa claro o ofício de João como ministro, que não é ser luz, ele não é a luz. Quantas pessoas são crentes no pastor? Quantos são crentes no padre Fábio não sei de quem, Marcelo não sei das quantas? Quantas pessoas são crentes nos ministros tidos por sacerdotes? Quantos são seguidores de ministros tidos por sacerdotes? Multidões e multidões e multidões. Não são salvos, não são convertidos, são seguidores de homens. Maldito aquele que põe no homem a sua confiança. O pregador aqui não é a luz, ele apenas tem que testificar da luz. Jesus, ele diz aqui, Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Versículo 9, né? O 8, dizendo, João não é a luz. João não é a luz. Ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse é Jesus. Por que todo homem? Não é todo homem que vai para o céu. Não, mas iluminar, ele ilumina. O sol ilumina todo mundo. Vocês estão lembrados disso. Mateus 5,45 diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. E faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Então, até aí, todo mundo recebe. Por isso que nós, como testemunho de Jesus, temos que testemunhar para o mundo inteiro. Os seus eleitos vão saber o que é isso. Os outros não. Os outros vão saber que ele é a luz, mas o mundo não quis. Nós lemos aqui, ele veio ao mundo, mas o mundo não quis saber da luz dele. Muito bem, então, meus filhos, prestem atenção a isso aqui. Prestem atenção a isso aqui. Jesus brilha em benefício de toda a humanidade, seja judeu, seja grego, vocês sabem que a Bíblia diz isso. Seja rico, seja pobre, vocês sabem que a Bíblia diz isso. Seja intelectual, seja indouto, a Bíblia diz isso. Os intelectuais, Deus faz mais tolos do que os próprios tolos. Todos podem olhar para Jesus como a luz do mundo e se beneficiar com essa luz. E a humanidade precisa saber disso. Se eles vão querer ou não vão querer, é outra história, que nem nos compete discutir isso. Porém, mesmo os que preferem continuar nas trevas, precisam saber que não há outra luz para eles a não ser o Senhor Jesus. Esta é a posição ocupada por Cristo em relação à humanidade que vive no mundo de trevas. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Nós precisamos testemunhar essa verdade ao mundo. Quem vai crer nisso não é da nossa conta. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas foi pregado naquela época a todo mundo que aquele que morreu na cruz era o Messias. Não ficou ninguém naquela época que não soubesse disso. Por isso, irmãos, que eu tenho dito para vocês que essa história de missões tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado se missões não é apenas comércio. Apenas querendo aumentar cada império. Por isso que uma igreja não faz missões junto com outra. Porque cada uma está cuidando do seu império, do seu reino. Não é do reino de Deus coisa nenhuma. Tem que tomar muito cuidado com as coisas, tem que ter muito discernimento do que é que a Bíblia ensina. Por isso, irmãos, em terceiro lugar, o apóstolo João, que escreveu isso aqui, nos mostra a dureza do coração desse mundo que jaz nas trevas, a dureza do coração do homem pecador. A Alessandra falou de novo na sua pregação aí,
Enganoso é o coração, mas corrupto, enganoso mais do que qualquer outra coisa. Nós vemos isso aqui. Pelo exemplo de João Batista, nós já vimos que a verdadeira natureza do ofício de um ministro é testemunhar que ele é a luz do mundo. Já vimos que a posição ocupada por Cristo é exatamente sendo a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E agora o apóstolo nos mostra que ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele mesmo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que dureza de coração, meu Deus do céu. Eu tenho dito para vocês aqui desde domingo passado, e para os meninos hoje de manhã eu disse de novo, hoje nós teremos, não tem ninguém em vantagem coisa nenhuma, senão Deus não seria justo. Eu creio que é exatamente a mesma coisa. Como estava o cérebro das pessoas naquele tempo de Jesus, o entendimento, o intelecto deles, a tecnologia da informação, é exatamente hoje com inteligência artificial e tudo. Senão nós teríamos vantagem. Nós temos as Escrituras, aqui tudo escrito, o que era o Velho Testamento, mostrando quem era Jesus, falamos isso em algumas pregações agora, dizendo quem era Jesus. Jesus veio, os fariseus que eram doutores da lei conheciam a lei que dizia que o Messias viria, mas não o reconheceram. Aí eu falei aqui, eles rapaz tinham até razão de não reconhecer mesmo. Eles esperavam alguém da linhagem de Davi, portanto eles esperavam alguém que fosse uma espécie de rei, guerreiro como Davi, que os livrasse do jugo romano. Chega um sujeito, filho de um carpinteiro, pobre, que me entra em Jerusalém montado num jumento, que é morto numa cruz como um maldito agitador. Como é que eu vou acreditar que esse homem é o Messias prometido? Realmente é meio complicado. Só acreditou aqueles que Deus deu o entendimento para acreditarem. Pois é, hoje nós temos tudo bonitinho, todo mundo é formado. Dificilmente tem alguém que não é formado, que não já é terceiro grau, tem a Bíblia toda escrita, toda explicada e ele não entende. Pois é do mesmo jeito. Se hoje fosse mais fácil de entender do que naquele tempo de Jesus, Deus não seria justo. Não, é do mesmo jeito. O grau de dificuldade, digamos, é o mesmo. A dificuldade é espiritual, não é intelectual, não. Só entende quem Deus dá entendimento. Estão lembrados do dia que Paulo foi pregar na beira de um rio lá em Filipos? Tinha lá meio monte de gente lá orando, não sei o quê. Está escrito lá. Deus deu a Lídia entender o que Paulo explicou sobre o Salvador. Só a Lídia. Por quê? Porque Deus só quis Lídia. Pronto. Não nos compete discutir isso. Então, irmãos, que dureza de coração. Foi Jesus que fez todas as coisas. Foi Ele quem concedeu vida, respiração a todos. Foi Ele que se fez homem por amor de nós, nascido dos judeus, o povo que tinha os oráculos de Deus, como Paulo diz lá aos Romanos, eles têm os oráculos de Deus, eles têm o templo. O povo que tinha os oráculos de Deus, o povo que tinha as profecias de que o Messias viria. Eles sabiam de tudo isso e mesmo assim não o reconheceram, não o receberam. Que dureza de coração, desesperadamente corrupto, como a irmã citou na sua oração. Como diz o profeta Jeremias 17, versículo 9. Mas há esperança no Senhor. Como Deus é maravilhoso, por isso mesmo, em quarto lugar, aqui na minha sequência do estudo, o profeta apóstolo continua o seu relato nos enchendo de esperança. Como vemos na sequência, João nos encoraja e enche os nossos corações de alegria ao nos mostrar os privilégios indizíveis, digamos assim, inimagináveis de todo aquele que crê em Jesus. Será feito filho de Deus, meu Deus do céu. Todo aquele que recebe a Cristo, conforme lemos no versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês já pensaram o que é isso? Ser filho de Deus, adotado por Deus.
Alguém aqui já pensou em ser adotado pelo Roberto Santiago, dono do shopping? Que coisa ser adotado como filho de Roberto Santiago. Pois é. E ser adotado como filho de Deus, o Criador do mundo, o mantenedor do mundo, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, sobre a saúde e sobre a doença, sobre a riqueza, sobre a pobreza, sobre o céu, sobre o inferno. Já pensaram o que é ser adotado filho de Deus? Mesmo sabendo de tudo isso que a gente viu agora aqui. Não receberam Jesus, mataram Jesus. Ah, meu Deus. Vejam só como nosso Deus é maravilhoso. Mesmo que o seu próprio povo, na quase totalidade. O livro de Atos nos diz que quando Jesus subiu ao céu, ficaram cerca de 120 convertidos. Vocês sabem o que é isso, meus filhos? Um missionário que desceu do céu, o próprio Deus, veio em missão do céu, buscar os eleitos do Pai, as ovelhas do Pai, como ele diz lá, os que o Pai me deu, eu não perdi nenhum. Pois é, ele deixou 120 convertidos. Desses 120, os 12 apóstolos, 11 depois ele chamou Paulo, para continuar pregando o evangelho no mundo todo, para arrebanhar as suas ovelhas no mundo todo. Mas pelos 120 que ele deixou durante 3 anos, fazendo milagres, sinais, maravilhas, prodígios, tudo, dá para calcular quantas outras pessoas, digamos, quão poucas pessoas no resto do mundo aceitarão esse pobretão que morreu numa cruz e era o Salvador. Meu Deus do céu. É de arrepiar lembrar disso. Está tudo escrito aqui. Tudo aconteceu. O que está escrito no Velho Testamento não aconteceu tudo isso, eu não sei que aconteceu tudo isso. O Novo Testamento não está me contando que tudo aquilo aconteceu. Então como é que eu não acredito nisso para frente? Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pois é, irmãos, então a gente tem que tomar muito cuidado, que dureza de coração. Mas como Deus é maravilhoso, a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo que o seu próprio povo, repito, na quase totalidade não o tenha recebido, houve alguns que não o rejeitaram. Os eleitos do Pai. Aqueles que o Pai deu a Jesus. E ele explica aqui quem são esses. Estes não nascem do sangue. Quer dizer, não tem negócio de sangue do meu sangue. Não existe isso não. Nem da vontade da carne, não é o corpo que vai gerar outro marido e mulher, nem na vontade do homem, não é disso que eu estou falando, o apóstolo está dizendo aqui, mas nascem de Deus. Eu estou falando de nascimento espiritual, conforme está escrito no versículo 13, os quais, a esses a quem Deus faz seus filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Precisamos lembrar, irmãos, para o nosso consolo, que embora estes sejam em pequeno número, Jesus diz isso, repito, Mateus 22:14 está escrito, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então esses poucos escolhidos, certamente, em alguma medida ou em algum momento, serão desprezados pelo mundo. Lá vem o santarrão. Empresa, você faz tudo certo, os outros funcionários fazem tudo errado. Então ficam lhe apontando o dedo e puxando seu tapete, tentando lhe derrubar de todo jeito.
mesmo que sejam desprezados, marginalizados pelos outros, turma de colégio, falei com os meninos hoje, está todo mundo contando piada imoral e tudo. Se você é crente mesmo, quando você for chegando, eles vão dizer, olha, está chegando o santarrão aí, vamos mudar de assunto que está chegando o santarrão aí. Aí ficam lhe desprezando, ei, santarrão, não sei o que e tal. Você quer sair do papai, da mamãe? Se você for crente, é assim que vão tratar você lá na universidade, no colégio, em todo canto. Mas algo que nos conforta. Somos filhos de Deus. Eu já disse para vocês, meninos, quando disserem, papai e mamãe, diga para eles simplesmente, vem cá, tu acha que eu vou fazer o que o papai mandou ou o que tu queres que eu faça? Palhaço. Pode dizer assim com todo amor. Pode dizer assim para eles com todo amor. Tu acha que eu vou fazer o que mamãe me ensina ou o que tu queres que eu faça? Palhaço. Pois é. Então pronto. Prestem atenção, meus filhos. Como testemunhas de Jesus, à luz do mundo, precisamos estar sempre vigilantes nesse mundo de trevas, mundo inteiro que jaz no maligno, a fim de não tropeçarmos no pecado da vaidade, por exemplo. O salmista nós lemos aqui, livra-me da vaidade, porque a vaidade é terrível. O cara tem vaidade até porque é crente, digamos assim, eu sou crente. Eu já vi um crente nascido na igreja, um outro dizendo que tinha tipo 5 anos de convertido, uma coisa. Aí esse nascido, imagina, 5 anos de convertido, eu nasci na igreja. Eu vi essa cena. Então, vejam bem, arrogância, vaidade, porque nasceu na igreja. Quem disse que ele é crente porque nasceu na igreja? Então, irmãos, a gente tem que prestar muito atenção. Deus nos livre da vaidade, que ela não nos domine. Sempre nos perguntando a nós mesmos, nós temos que estar atentos, meu filho. Eu, no caso de ministro da palavra, eu tenho convicção de que eu sou mesmo um ministro de Cristo. Ou eu sou um ministro da minha empresa religiosa, estou muito interessado em aumentar a minha paróquia. Aumentar o meu prestígio dentro da minha denominação. No caso de membro da igreja que não é um ministro da palavra, eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus mesmo, adotado em Cristo Jesus. Eu tenho convicção de que sou nova criatura em Cristo. Lembram? Sempre a gente cita aqui, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Eu não tenho que estar lembrando, muito menos dando testemunho do que eu era antes. A minha vida agora é outra. Tudo se fez novo em Cristo. É isso que eu tenho que testemunhar. É a partir da minha conversão. O para trás mente, como diz o homem da televisão, o para trás mente não me interessa mais. Aí como é a minha vida? Eu posso provar com a minha vida que eu sou nova criatura, ou eu vivo do mesmo jeito dos meus colegas lá na faculdade, do mesmo jeito dos meus colegas no ambiente de trabalho, do mesmo jeito da minha vizinhança. Não há diferença entre a minha casa e meus filhos e a casa e os filhos de um fulano dali que é macumbeiro, ou seja lá o que for. É um bom sujeito. Não, ele é um bom sujeito. Uma boa pessoa. Irmãos, há algumas evidências na vida do crente como testemunha de Jesus, como ministro de Cristo, que nos auxiliam a responder essas perguntas que a gente fez antes aqui. Temos fé verdadeira em Cristo como a luz do mundo, tratando com os meninos da mudança de vida, o que é que tem motivado a minha mudança, quem é que está atrás dessa minha mudança, quem está alavancando, quem está sendo o suporte dessa minha mudança, sou eu mesmo porque eu sou o bambambam, ou é o Senhor Jesus no poder do Espírito Santo? Se é Jesus, eu digo que é Jesus no poder do Espírito Santo, como é que eu não consigo vencer tal pecado ou tal situação? Eu até tento. Sim, mas você está tentando você mesmo?
Temos fé verdadeira em Cristo Jesus? Temos senso do pecado que nos assedia tenazmente o tempo inteiro? E lutamos titanicamente contra esse pecado para evitá-lo? Ou a gente até já é muito íntimo desse pecado e o comete naturalmente, sem nem problema? Lutamos para levar uma vida de retidão e separação dos prazeres do mundo, ou o que mais me interessa é exatamente isso, o que o mundo pode me dar? É isso que eu quero isso, eu quero estar em tal lugar, eu quero ter tal coisa, eu quero ser tal coisa, tal alguém. Esse mundo jaz em trevas, irmãos. E é exatamente nesse mundo que jaz em trevas que nós temos que ser capazes de testemunhar de Jesus como a luz do mundo. Eu estou fazendo isso? Chegando até nós, eu tenho compromisso com a igreja? Tenho batido muito nisso aqui o tempo todo. Ou eu venho para a igreja por uma cultura familiar, religiosa. Todo domingo todo mundo vai para a igreja, seja lá qual for. Então é a minha cultura, eu tenho que ir para uma igreja. Detalhe, eu não gosto dessa igreja, eu vou em outra. Aí depois de algum tempo eu não gosto mais daquela também não, eu vou em outra. Depois de algum tempo eu também não gosto mais dessa igreja não, eu vou em outra. Os famosos desigrejados não têm uma igreja. Aí muitos deixam de ir em qualquer igreja e ficam em casa vendo o pastor que lhe agrada na internet, no YouTube. Não, o pastor que me agrada é fulano de tal. Tem muitos que tomam até ceia. No dia da ceia de uma determinada igreja, a pessoa faz a ceia lá em casa, na casa dele, ele bota lá o pão, não sei o quê. Quer dizer, ele toma uma ceia com o pastor lá da televisão. E na cabeça dele, ele está numa reunião de comunhão com os irmãos da igreja, com Deus, comunhão virtual. Qual a minha comunhão com a igreja? Qual o meu comprometimento com a igreja? Eu já disse a vocês aqui, dificilmente, é quase impossível, para vocês verem a dificuldade de um crente que sabe de todas as coisas, digamos assim. Dificilmente alguém que não vem à igreja no domingo vai pensar, caramba, deixei de abençoar os irmãos com a minha presença. No máximo, se ele for muito crente, como a gente imagina, ele vai pensar, caramba, perdi a bênção hoje de ir para o culto. Se ele for muito crente, segundo os nossos valores do que é um crente, ele pode pensar isso, poxa vida, não fui para a igreja hoje, perdi a bênção. É quase impossível ter um crente para pensar, deixei de abençoar a minha igreja hoje com a minha presença. Cantando junto com os irmãos, dando amém na oração da irmã. Deixei de abençoar meus irmãos. É quase impossível ter alguém no estado da Paraíba, digamos assim, um crente nesse nível. Isso é para vocês verem como nós temos que tomar cuidado com o que é ser testemunha de Jesus à luz do mundo. Então, meus filhos, qual é o nosso compromisso com a igreja? Que eu digo e aprendi que é o corpo de Cristo, que é a família de Deus? Nenhum. Eu vou, se der para ir, chego a hora que chegar, saio, nem me despeço dos outros também, não faz muita diferença. Irmãos, a gente tem que prestar atenção o que é ser crente, o que é ser testemunha de Jesus, qual é o ofício do Senhor Jesus como Salvador, luz do mundo, qual é o meu ofício como testemunha disso. Temos amor ao próximo, especialmente aos que compõem a minha igreja. Como Paulo ensina que a gente tem que cuidar dos irmãos, primeiramente os irmãos da fé. Paulo até coloca os irmãos da fé sobre os irmãos familiares, se for o caso. Tem que cuidar da família? Tem, ele também ensina isso. Porque quem não cuida da própria família tem negado a fé e é pior do que os ímpios. Ele também diz isso. Mas ele manda cuidar dos irmãos, especialmente dos irmãos da fé. Jesus também, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que ouvem e obedecem a palavra do meu Pai.
Então qual é o amor que nós temos pelos irmãos da igreja? Que compromisso nós temos com os irmãos da igreja? Se o irmão que está em dificuldade, eu procuro saber. Não descansemos, irmãos, enquanto não tivermos respostas positivas a todas as perguntas que a gente fez aqui. Temos fé verdadeira em Cristo? Temos senso do pecado? Lutamos contra esse pecado? Lutamos para levar uma vida de retidão e separação do mundo? Temos compromisso com a igreja? Temos amor pelos irmãos da igreja? Enquanto a gente não tiver respostas positivas a todas essas perguntas, não descansemos. Esta é a única maneira prática e verdadeira de testemunhar de Jesus à luz do mundo, demonstrando que somos ministros fiéis. Ministro é servo, é ministro da República e não. Ministro é sinônimo de servo. Ministros fiéis, conscientes do nosso ofício, como servos de Jesus, ministros de Jesus, em obediência à sua palavra, em obediência à palavra do Senhor, que eu preciso saber para obedecer, e para saber eu tenho que estudar. Eu preciso fazer isso, porque como eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu agora sou filho de Deus. Eu agora sou filho de Deus. Ao receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Portanto, meus filhos, que Deus nos abençoe, infundindo, colocando para dentro de nós a sua palavra, nos nossos corações, a fim de que cresçamos no pleno conhecimento, com base nessa palavra, de qual é o ofício de Cristo como luz do mundo. E com base na palavra, vimos agora qual é o nosso ofício como testemunhas fiéis, ministros de Jesus. Obviamente, vivendo em santidade devida para louvor da glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.